Olá, boa noite. Nós estamos aqui no nosso momento de meditação na Palavra de Deus, né? E hoje transmitindo esta live e também gravando, né, para o programa de rádio daqui a pouco na Rádio Correio FM aqui de Campina Grande. Né? Então a gente vai estar agora transmitindo a live e ao mesmo tempo gravando também para o programa de rádio. Né? Ok. Hoje eu gostaria de meditar num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos esta expressão tão importante para nós. Né? Gostaria de ler novamente: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse é o programa Saber Viver, não é, na Rádio Correio FM 98 e também transmitindo pela live pelo nosso Instagram. E aqui nós temos uma expressão que eu creio que é tão importante. O apóstolo Paulo está dizendo: será salvo. Hoje em dia, realmente, a gente já não vê muitas pessoas preocupadas com a salvação. E até mesmo parece algo tão distante, porque nós vemos muitos que se dizem pregadores cristãos, evangélicos, com uma mensagem que já não fala mais a respeito de salvação. Às vezes até parece que a salvação é uma salvação terrena, uma salvação para aqui e agora. E o fato é que quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos, né, que a salvação de que Jesus fala e que os apóstolos pregaram é uma salvação que vai muito além da solução dos problemas desta nossa vida aqui. Deus, na sua providência, no seu cuidado, de fato intervém de muitas formas em nossas vidas, mas o próprio Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. E para que a gente possa entender mais isso, nós estamos lendo aqui o texto da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso que eu até tenho chamado a carta de Paulo aos Romanos de o Evangelho segundo Paulo, né, aos Romanos, porque aqui nós temos a mensagem do Evangelho. E Evangelho significa boa notícia, significam boas novas. E, na verdade, nós só podemos compreender as boas novas se nós compreendermos o contexto dessas boas novas. Uma boa notícia é recebida especialmente diante de um contexto mais sombrio. E o fato é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele mostra claramente que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano está debaixo do propósito de Deus, mas esse ser humano se rebelou contra Deus e se voltou para os ídolos, se afastou de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra no capítulo 1, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Tais homens são por isso indesculpáveis. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma questão seríssima. Muitas pessoas hoje não se preocupam com isso, muitas pessoas não acreditam mais na realidade do julgamento vindouro de Deus, mas o apóstolo Paulo diz claramente que desde já a ira de Deus está sobre os homens que se voltaram contra ele. E está chegando o momento em que Deus vai manifestar a sua justiça de forma plena no julgamento final. Basta ler o livro de Apocalipse, capítulo 20. E eu diria que, especialmente em nossos dias, esse assunto se torna tão urgente, especialmente porque, mesmo nos púlpitos evangélicos, já não temos mais ouvido este alerta, esta advertência sobre a realidade do julgamento vindouro de Deus. Na verdade, nós vemos muitas promessas para o aqui e agora, e dificilmente pessoas são alertadas em relação a um fato. O fato é este:
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhuma pessoa inocente, não existe nenhuma pessoa que mereça salvação. Não existe ninguém que tenha acumulado mérito suficiente para que possa, na justiça de Deus, ser recebido por Deus no céu, na glória. Não existe essa pessoa. O apóstolo Paulo diz que aqueles que nunca tiveram acesso às Escrituras, mas têm acesso à revelação de Deus na criação. Aqueles que tiveram acesso às Escrituras, muito mais ainda têm responsabilidade, porque Deus se revelou. Oi, Helen, boa noite, minha irmã. Então, e quando nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando, nos primeiros capítulos de Romanos, que não existe nenhuma pessoa inocente, estas são as más notícias. É que o juízo de Deus vai se manifestar de forma plena, definitiva, absoluta, no final da história. E não há ninguém inocente. E é por isso que salvação, então, significa como alguém pode escapar desse juízo iminente de Deus. Como alguém pode ter segurança de ser salvo, perdoado, resgatado diante dessa realidade da culpa. E ainda que hoje muitas pessoas nem queiram mais pensar sobre isso, mas esta é uma realidade. E é por isso que Jesus, durante todo o seu ministério, ele advertiu. Muitos que dizem hoje ser cristãos não levam a sério aquilo que Jesus ensinou. E ser cristão, por definição, é acreditar em Cristo. E Cristo advertiu de diversas formas, e muitos, durante todo o seu ministério, sobre a realidade do juízo de Deus. A vida não termina aqui. Depois da morte vem o juízo de Deus. E aqueles que se mantiveram numa vida de desobediência, de pecado, de incredulidade, serão condenadas no julgamento de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos, o salário do pecado é a morte. E morte não significa somente a nossa morte terrena, significa a segunda morte, o lago de fogo, como uma linguagem, né, que o Apocalipse usa. E muitas pessoas dizem, eu não acredito nisso, eu acho que Deus é Pai, Deus é bom, Deus jamais faria isso. E eu sei que é mais fácil a gente pensar nisso, mas não há como evitar aquilo que Jesus ensinou de uma forma tão clara, tão direta, tão contundente, que há pessoas que estão caminhando a passos largos para o julgamento de Deus, o juízo de Deus. E por isso que a palavra salvação é tão importante, porque a Bíblia diz que esses sim, que estão debaixo da ira e do julgamento de Deus, podem ser salvos, podem ser perdoados, podem ser recebidos na presença de Deus como filhos de Deus. E a salvação está no próprio nome do Senhor Jesus, porque o nome Jesus significa o Senhor salva. Jesus não nos veio salvar somente dos problemas dessa vida, Ele veio nos salvar dos nossos pecados, da nossa culpa. Ele veio remover o juízo que estava sobre nós. E é por isso que quando o apóstolo Paulo diz aqui, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo está falando sobre esse tipo de salvação. E essa é a minha pergunta, né? Você tem segurança de que já foi salvo? É interessante, né, que às vezes algumas pessoas dizem, você não pode dizer que é salvo, isso é muita arrogância, isso é muita pretensão. Como é que alguém pode dizer que é salvo? E é lógico que isso parte do pressuposto de que a salvação é pelas obras. Então, quando alguém diz que é salvo, essa pessoa, pelo menos no entendimento de outros, é que essa pessoa está dizendo, eu sou tão bom, eu obedeço tanto a Deus que eu mereço a salvação. Mas na Bíblia, quando alguém diz que é salvo, não está dizendo que merece a salvação. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando uma pessoa diz que é salva, ela não está dizendo, eu sou melhor do que os outros, ou eu fiz por onde merecer a salvação. Na verdade, ela está dizendo, sim, eu estava perdido, eu era culpado, eu estava debaixo da ira, do julgamento de Deus, mas Jesus me salvou. Ele veio ao meu encontro, Ele transformou o meu coração, Ele me perdoou, Ele cancelou a minha dívida que eu tinha contra Deus e me deu a certeza da vida eterna. Por isso, dizer que alguém está salvo não é presunção, é fé. Significa reconhecer que aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos,
significa dizer que aquilo que a gente não conquista por religiosidade, por obras, por filantropia, isso é concedido para nós como um presente de Deus. Exatamente isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. É algo que Deus nos oferece de forma gratuita. Não há como comprar, não há como conquistar. Na verdade, o que Deus pede de nós é fé. Que nós possamos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados, reconhecer a nossa culpa diante de Deus e crer em Cristo. Por isso que quando o texto diz aqui, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, aqui está algo extremamente importante para nós. Jesus não é somente o bom homem da Galileia. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio Deus encarnado, que aceitou receber a nossa culpa lá na cruz, que aceitou morrer para pagar pelos nossos pecados. Cristo é aquele que ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. Aquele que disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que quando nós confessamos que Jesus de fato é o Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, Deus nos perdoa, Deus nos aceita, Deus nos dá a segurança da salvação. É por isso que quando aqui o texto diz, se com tua boca confessares, não é uma coisa meramente formal, não é uma coisa meramente aparente. É uma declaração de uma convicção no coração. Inclusive ele diz, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Você acredita que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Que depois do seu sacrifício na cruz, em nosso lugar, por nossos pecados, Deus o levantou dos mortos? E na verdade, Jesus ele foi visto por mais de 500 pessoas. E ele esteve com os discípulos por 40 dias. Nós não estamos falando aqui de algo que aconteceu somente durante um momento. Não foi uma aparição, foi uma manifestação de Cristo ressurreto durante 40 dias. Por 500 pessoas viram o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, muitos dessas testemunhas ainda estavam vivas. Ele estava dizendo, se vocês têm dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, vão lá e conversem, porque essas pessoas viram Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou dos mortos. E aqui está toda a diferença com todas as filosofias e religiões deste mundo. Só Jesus ressuscitou dos mortos. E é por isso que ele agora, à direita de Deus, ele nos concede a salvação. O texto diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor significa reconhecer que Jesus, de fato, é o nosso Salvador. É por isso que crer no coração é muito mais do que fazer uma declaração formal de fé. É muito mais do que declarar uma convicção teológica. Crer no coração significa afirmar diante de Deus e diante dos homens, do mais íntimo do nosso coração, que nós cremos que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo e que se eu invocar o seu nome eu serei salvo. Isso é crer no coração. É interessante que ainda hoje muitas pessoas olham para os cristãos e dizem assim, como é que pessoas em pleno século XXI podem acreditar nessas coisas? O que eu posso dizer é o seguinte, apesar de todos os avanços da tecnologia, do conhecimento científico e tudo mais, existe uma realidade incontornável. Esta realidade é Jesus presente na história. Ele nasceu, viveu, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, está vivo. É Ele que está edificando a sua igreja. É Ele que continua transformando vidas pelo seu poder. É Ele que ouve a nossa oração quando nós clamamos a Ele. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E é por isso que nós podemos dizer que com o nosso coração nós cremos para a justiça. Essa justiça que não é a nossa justiça, não é o nosso merecimento, mas é a justiça de Cristo. Jesus é a nossa justiça. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele lá na cruz aceitou morrer em nosso lugar, cumprindo as profecias bíblicas. E é por isso que nós hoje podemos dizer, eu tenho certeza de que eu sou salvo. Não porque eu mereço,
mas porque Jesus é o meu Salvador. E é por isso que nós confessamos a respeito da salvação. Algumas pessoas dizem, esses cristãos, eles são alienados, eles são fanáticos, como é que eles podem dizer essas coisas? E eu entendo isso, porque sabe, antes da fé realmente parece ser uma coisa absurda, mas no momento em que você experimenta a graça de Deus, no momento em que, através do arrependimento e da fé, nós descobrimos que Deus nos transformou, que nós somos novas criaturas, que nós estávamos perdidos realmente e Deus nos salvou, num momento como esse nós declaramos, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Eu queria perguntar para você, você já tem esta convicção no seu coração? Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, se você participa de ministérios da igreja. A minha pergunta básica é a seguinte, você já foi salvo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou com a sua boca e creu no seu coração que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo? Você pode dar testemunho de que você passou das trevas para a luz, da morte para a vida espiritual, da escravidão para uma vida de liberdade na presença de Deus, do desespero para uma verdadeira esperança? Porque quando Cristo nos transforma, é isso que Ele faz. E hoje mesmo à noite eu estava compartilhando com os irmãos da igreja. Aos meus 15 anos, eu estava tão distante de Deus, mas Deus me alcançou por sua graça. E eu ouvi o Evangelho, e o Senhor me transformou, num só momento, das trevas para a luz. E é isso que Jesus continua fazendo no mundo inteiro, porque a Bíblia diz que haverá salvos de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Nós estamos ansiando por aquele dia quando nós vamos nos encontrar com todos os salvos na presença do Senhor Jesus. Eu estou plenamente ciente que esta mensagem ela jamais vai ser crida pela autossuficiência do racionalismo humano. Mas quando nós cremos de todo o coração, nós podemos dizer, sim, eu sou salvo pela graça de Deus. Jesus me transformou. Eu sou uma nova criatura. Como é que nós podemos ter essa certeza? E aqui eu quero dizer para você, não há como uma pessoa reunir méritos para dizer eu sou salvo. Sabe, de vez em quando eu pergunto para as pessoas assim, se Deus lhe perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu, o que você responderia? E algumas pessoas dizem, olha, eu não sou uma pessoa perfeita, mas ao mesmo tempo eu ajudo as pessoas, nunca fiz mal para ninguém. A gente pergunta assim, mas se Deus lhe perguntar por que eu devo deixar você entrar no céu? Olha, eu acho que eu fiz coisas boas. A Bíblia diz que pelas obras da justiça ninguém será salvo diante de Deus. Então, é possível ter essa certeza? Veja só a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não tem essa certeza no seu coração, se você ainda não tem essa garantia da parte do Senhor que você já é salvo, invoque o nome do Senhor. Não deixe para depois, não espere, sabe, no silêncio do seu quarto, dobre os seus joelhos e diga, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Sabe, invocar o nome do Senhor significa dizer, eu creio que Tu és o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus. E Jesus vai ao seu encontro. E você pode dar testemunho, né, da realidade de que Ele é fiel. Nós estamos compartilhando essa mensagem porque o próprio Senhor Jesus disse, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Você está ouvindo agora. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos pregando. E como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados pelo Senhor, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Se você já crê em Jesus, se você já tem a certeza da salvação, que você possa compartilhar essa mensagem. Sabe, algumas pessoas vão considerar você alienado ou fanático, vão debochar de você,
Mas sabe, outras pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas e elas vão reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Porque é Jesus que salva, é Ele que faz a obra, não é algo que nós tenhamos condições de fazer por nós mesmos. Por isso, se você já crê em Jesus, se você já é uma nova criatura, então eu quero incentivar você a compartilhar o Evangelho. Sabe, eu creio que muitas vezes nós gostaríamos de ser testemunhas de grandes milagres, mas um dos milagres mais maravilhosos que você pode testemunhar é o milagre do novo nascimento. É quando você está compartilhando a verdade do Evangelho e a pessoa que está diante de você está olhando como alguém que não está entendendo nada. E de repente você percebe um brilho nos olhos e você percebe que a pessoa entendeu, que o Espírito Santo tocou, que o Evangelho realmente transformou. E quando isso acontece, aquela pessoa que antes estava com um semblante, agora está com outro. Você foi testemunha de um novo nascimento. Que Deus nos use como instrumentos nas suas mãos. Que Deus nos ajude a lembrar de quem nós somos e a realidade da história, quem é Jesus. Que nós não possamos nos deixar levar pelas coisas deste mundo e procurando viver somente o aqui e agora. O apóstolo Paulo mesmo disse no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Mas de fato ele ressuscitou. Jesus está vivo. E por isso o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Compensa servir ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não recebeu Jesus ainda, receba, creia de todo o coração. Se você já o conhece, que você possa compartilhar essa mensagem da salvação. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Estamos concluindo aqui esse nosso momento, né, de meditação na Palavra de Deus. Né, e se você deseja nos acompanhar nas redes sociais, no PR Jorge Noda, YouTube, Facebook, Twitter. E também, se você mora em Campina Grande, você é nosso convidado para estar adorando a Deus conosco na Igreja Cristã da Aliança. Né? Quem mora em Campina Grande sabe, né, onde fica a Estação Velha, o STTP. Graças a Deus, nós já estamos nos reunindo no nosso novo espaço ali da Igreja Cristã da Aliança em Campina Grande. Você é o nosso convidado para estar ali junto conosco, adorando a Deus. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo momento, meditando na Palavra de Deus. E também aos nossos ouvintes da Rádio Correio FM, Deus abençoe. Até um próximo momento.